Olá, eu sou o professor Tiago Lima e este é o História Indica, que funciona da seguinte maneira. Nós temos dois programas ao vivo aqui na História em Casa, que é o Brasil em Casa, às segunda-feiras, às 19 horas, e o História Provoca, às 19 da quinta-feira. E aí, os nossos convidados, convidada ou convidado, aparece aqui na sexta-feira para fazer indicações a respeito do tema que tratamos. Hoje a gente recebe aqui o professor Marcos Oliveira. A gente conversou no História Provoca a respeito do Brasil de Olavo de Carvalho e ele deixou duas indicações para a gente aí. Vale a pena a gente escutar o que ele tem para dizer. Vai aí, Marcos. Olá pessoal do História em Casa, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos e vim aqui hoje para trazer algumas indicações de leituras para vocês que nós falamos ontem na nossa live sobre o Olavo de Carvalho. E para entender esse cara, quero indicar aí dois livros que serão fundamentais para compreender o pensamento desse cara que tem sido tão influente na cultura brasileira nos últimos anos. O primeiro deles é um livro chamado A Mente Naufragada, de um professor norte-americano chamado Mark Lilla. Eu gosto muito desse livro exatamente porque ele traz uma definição que se encaixa muito bem no Olavo de Carvalho, que é uma definição sobre o que é um reacionário. Vai dizer que um reacionário e um conservador são duas coisas diferentes. O reacionário, na definição muito sintética e brilhante do Mark Lilla, é um exilado no tempo. Ou seja, é uma pessoa que não consegue viver o tempo presente, que encara o fluxo do tempo como algo negativo e que por isso quer operar uma volta no tempo. Há sempre um sentimento nostálgico, um desejo de se contrapor ao tempo presente. Por isso o Mark Lilla chama essa mente de uma mente naufragada. Que é como se ela tivesse naufragado no meio do tempo histórico e por isso ele quer voltar atrás no tempo. Então o primeiro livro é esse, A Mente Naufragada. Mark Lilla tem essa brilhante definição do reacionarismo. E em segundo lugar, um livro de um brasileiro chamado Martim Vazquez da Cunha, que escreveu A Tirania dos Especialistas, que é um livro que analisa como os intelectuais podem ser tirânicos. E ele faz isso tanto olhando intelectuais de esquerda e também olhando o próprio Olavo de Carvalho. E, para entender o Olavo de Carvalho, esse Martim Vazquez da Cunha parte da definição do Mark Lilla, mas adiciona também um componente a ela. Mark Lilla nunca falou do Olavo de Carvalho nem nada. É outra história, está pensando em outros autores. Daí esse Martim Vazquez apropria essa ideia do Mark Lilla para pensar o Olavo de Carvalho e adiciona a ela um novo componente, que é a discussão sobre o racionalismo na política. Então, para o Martim Vazquez, o Olavo de Carvalho é ao mesmo tempo um reacionário e um racionalista na política. Por quê? Porque esse desejo de uma volta ao passado, ele é também operado dentro do pensamento de Olavo de Carvalho como um desejo de transformação da realidade. E como um desejo de ordenar essa realidade a partir do seu próprio pensamento. Então o racionalismo do Olavo de Carvalho quer se implementar na sociedade a partir das próprias ideias do Olavo de Carvalho. Ele quer ordenar o mundo à sua imagem e semelhança e crê ter poder para isso. Por isso o Martim Vazquez está falando exatamente da tirania dos intelectuais, de intelectuais que querem, a partir da sua própria mentalidade, a partir das suas próprias ideias, tentar ordenar o mundo. Então, é mais ou menos isso aí, são essas duas dicas para vocês. A Mente Naufragada, do Mark Lilla, e A Tirania dos Especialistas, do Martim Vazquez da Cunha. Então é isso aí, ficamos aí para uma próxima. Muito obrigado, abraços e fui! Agora é o seguinte, eu vou disponibilizar aqui também os nossos dois diálogos, um a respeito das direitas na Nova República e esse a respeito do Olavo de Carvalho na sequência. E aí você assiste para depois você dar uma olhadinha nos livros que vale a pena. Até a próxima!